funcionaria um carro movido a hidrogênio? Só que é um detalhe, é um carro com um tipo de sistema com hidrogênio, porque vale lembrar que existem muitas e muitas aplicações de carros, né, usando hidrogênio, né, de materiais, enfim. Então, nesse caso, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês uma possibilidade de como poderia funcionar e como que é o experimento ou os experimentos que a gente realiza no laboratório que poderiam nos ajudar a entender como esse carro funcionaria. Então, se você chegou até aqui, curte o vídeo, assina o canal para você ficar ligado aí nessas informações de tecnologia envolvendo materiais na área principalmente de hidrogênio, mas também sobre essas questões de como é estar na pós-graduação, tá bom? Então, bora pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Vinícius aqui. Eu me formei na Federal em São Carlos em Engenharia de Materiais e hoje eu faço mestrado em Engenharia de Materiais no Departamento de Engenharia de Materiais da UFSCar. Bom, eu vim aqui trazer para vocês algumas informações que é uma coisa assim que eu penso desde a graduação, né? Eu fiz iniciação científica em 2017, terminei a graduação no começo de 2021 e hoje eu estou quase terminando meu mestrado. Então eu trabalho com ligas ali que absorvem hidrogênio, então sempre teve aquele papo, carro movido a hidrogênio, sistemas com hidrogênio, não sei o que e tal. E hoje, se você for parar para ver, é muito moda, muitas aspas, né? Não sendo negativo. Isso é muito bom porque é um desenvolvimento tecnológico muito importante. Então você tem aí países com políticas focando em tecnologias que usam hidrogênio, tecnologias que vão produzir hidrogênio, enfim. Na Europa, Estados Unidos, tal, um monte de gente fazendo isso, inclusive o Brasil. Nós aqui somos pessoas envolvidas, de certa forma, no desenvolvimento de tecnologias como essa. Mas uma das coisas que eu sempre escutei foi, poxa, tem um carro movido a hidrogênio e tal, e é até engraçado porque eu tenho um carro mais velho, eu fico, poxa, até quando eu vou ter que ficar pagando gasolina e não vou poder usar lá o hidrogênio lá dessas ligas que a gente desenvolve? Óbvio que fazer um carro, ter toda essa política aí de você ter essa tecnologia, ter acesso a isso, é muito complicado. E eu não vou entrar nesse termo porque não é o foco do nosso vídeo. Então eu queria responder aqui, pensando, né, óbvio, em como funcionaria um carro movido a hidrogênio. Só que é um detalhe, é um carro com um tipo de sistema com hidrogênio. Porque vale lembrar que existem muitas e muitas aplicações de carros, né, usando hidrogênio, né, de materiais, enfim. Bom, como eu falei para vocês, existem muitas aplicações e existem muitas tecnologias que envolvem o uso desses materiais ou do próprio hidrogênio dentro da automobilística. Eu vou simplificar muito um desses tipos de tecnologia. Então, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que a gente tem como se fosse o tanque do nosso carro. Vai vir numa caixa fechada e no carro convencional nós colocamos álcool, gasolina, dependendo se for um caminhão, vai o diesel. E aí esse líquido é consumido, o motor vai lá e queima e faz toda a combustão. Ponto. Vamos considerar então que nós vamos ter um carro que vai ser movido a hidrogênio. E esse carro vai ser movido a hidrogênio com um material ali dentro, né, dessa caixa, que vai ser quem controla o quanto de hidrogênio vai estar dentro da caixa e quanto de hidrogênio vai ser liberado. Beleza? Ponto. Como esses materiais funcionam? Então, basicamente, eu tenho um material, uma liga, que é vamos imaginar, um pó, e esse pó vai entrar em contato com o hidrogênio gasoso, então o H2, e aí esse H2 vai ser quebrado em dois átomos, né? Ele vai ser adsorvido, né? A molécula de hidrogênio é adsorvida na superfície do meu metal e ela é quebrada. Então a ligação hidrogênio-hidrogênio é quebrada. Nesse momento a gente tem os átomos de hidrogênio adsorvidos na superfície do metal. Depois de um tempo, ele entra lá para dentro da estrutura, ele fica dentro da estrutura. A forma lá como que ele reage, fica lá na estrutura, eu não quero entrar porque vai ficar um vídeo muito longo. Mais detalhe, e aí que vem a parte importante. A partir do momento em que o hidrogênio se quebra, né, ele quebra a ligação hidrogênio-hidrogênio e ele entra dentro da estrutura do material, nós não temos pressão. O material que absorve hidrogênio não tem pressão. Então é como se você tivesse um pó
que tem hidrogênio lá dentro da sua estrutura, e se você poderia jogar ele no chão, você poderia ter, por exemplo, uma colisão com um carro ou um caminhão, não teria o problema de explosão, como se você poderia ter se você tivesse um cilindro de hidrogênio dentro do seu carro. E aí vale lembrar que o hidrogênio é um gás muito leve, então para você ter uma quantidade razoável de hidrogênio dentro de um tanque, você precisaria colocar uma pressão muito alta. Então vamos supor, os cilindros que a gente tem lá no laboratório tem pressão de mais ou menos, vamos supor, 200 bar. Poxa, 200 bar é muito alto. 1 bar é a pressão atmosférica que a gente tem aqui. Então é como se você estivesse dentro de um cilindro 200 vezes a pressão atmosférica. E isso é muito perigoso, entre muitas aspas. Você colocar num carro, você sofrer uma colisão, o hidrogênio leva o foguete para o espaço. Então, se você levar uma colisão, você vai para o espaço também. Então, assim, a pressão ali é algo muito importante e relativamente perigoso. Só que se você tem um material que absorve o hidrogênio dentro dessa estrutura sem ter pressão, você tira esse problema. De forma geral, é o que acontece dentro dos nossos experimentos, tá? Então é só para você entender como funcionaria a absorção de hidrogênio dentro desses materiais. Ponto. Então eu tenho lá minha caixa, né, fechada, que vai ter a conexão lá com a bomba, como se fosse a bomba de combustível, né, que vai colocar a gasolina lá dentro. Então é como se fosse o cara lá abastecendo e coloca o hidrogênio. Então eu coloco o gás. O meu material vai ficar sob uma pressão. Ele vai absorver e aí beleza. Eu não vou ter necessariamente pressão. Vamos considerar então que a gente não tem uma pressão muito alta ali de hidrogênio, não seja tão perigoso. O meu material absorveu e ele não tem problema ali com a pressão. Vamos supor que ele fica em 1 bar, que no caso seria a pressão atmosférica. Ele absorve e ainda fica 1 bar sólido de hidrogênio. Ponto. 1 bar, pressão atmosférica, beleza. E aí você vai andar com seu carro, você acelera, conforme vai andando ele vai tirando hidrogênio e tal. Mas como que isso acontece? No laboratório, eu vou usar como experimento, como exemplo, o meu controle. Eu tenho um reator. Dentro desse reator, eu tenho o que a gente chama de ampola. Tem uma ampola aqui. Nessa ampola, eu coloco o meu material, o meu pozinho, fecho a ampola e, óbvio, né, não é assim, mas ela entra dentro do meu reator. Eu vou lá, fecho na máquina, ele fica preso. Aí eu tenho uma camisa que fica presa aqui, né, como se fosse a minha mão. É uma camisa que vai fazer o aquecimento desse reator e aí, nesse caso, eu vou controlar a temperatura. Como ele está todo conectado no equipamento, o equipamento tem um monte de válvulas e essas válvulas vão abrindo, vão fechando e eu consigo controlar a pressão que está lá dentro do reator. Pronto. Então, vamos considerar que a gente tem esse mesmo material que estava lá no nosso carro, que ficaria em uma pressão de 1 bar depois de ter absorvido hidrogênio. Então, eu coloco meu material lá, ele nunca viu hidrogênio, eu só moí ele e coloquei ele ali. Aí eu vou colocar uma pressão de hidrogênio e ele vai ficar submetido nessa pressão. Então, vamos supor que eu coloquei 20 bar de pressão nesse material. E vamos supor que ele tem a capacidade de absorver 19 bar. Lembrando, né, que ele ficaria mais ou menos então com a pressão de 1 bar depois de absorver esses 19. Ele absorveu os 19 bar, ficaram 1 bar ali. Ponto. Qual que é a medida que a gente fez nesse caso? A medida que a gente fez nesse caso no laboratório foi a medida de cinética. Ou seja, quanto tempo levou para essa queda de 19 bar acontecer. Essa é uma informação, ou melhor, uma das informações muito importantes para a gente poder ter, por exemplo, um carro com hidrogênio, com um sistema como esse que eu montei para vocês, com uma liga que vai absorver hidrogênio e depois vai dissolver. Por quê? Eu preciso que isso aconteça numa velocidade razoável, ou pelo menos conhecida. Eu preciso saber quanto tempo isso leva. Porque não adianta o cara ficar... Não é que nem a gasolina, você solta lá a quantidade de litros e acabou. Tá vazio, encheu, acabou. No hidrogênio, não. Eu preciso saber quanto tempo leva para o meu material absorver esse hidrogênio. Se ele leva 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10, 12 horas, não importa, preciso saber isso. Então, eu preciso saber quanto tempo leva para ter essa queda de pressão. No laboratório, eu mediria queda de pressão em função do tempo, que é o que a gente chama de cinética de absorção. Ponto. Então, lá no abastecimento, eu saberia que, vamos supor, ele leva
3 minutos para absorver 19 bar. Ótimo. 3 minutos para absorver. Então, a pessoa foi lá, colocou, engatou o negócio lá, colocou a pressão, levou 3 minutos. Depois de 3 minutos, ele absorveu. Ele vai tirar, vai ficar tudo fechado. Você vai dar a partida no carro e você vai embora. Aí você precisa saber de uma outra informação. Qual é a velocidade com que esse material vai liberar hidrogênio? Não é necessariamente 3 minutos. E você também não quer necessariamente que seja 3 minutos. Talvez você queira que seja um pouco mais, um pouco menos. Isso vai depender da tecnologia por trás do veículo, né? E isso é controlado pelo computador de bordo, enfim. O experimento que a gente faria no laboratório para entender esse uso de hidrogênio, quanto ele liberaria, se chama cinética de desorção. Então, basicamente, a gente tem lá, né? Absorveu, está lá no nosso experimento, lá no reator. Ele absorveu os 19 bar e ficou um bar sobrando. Vamos supor que isso tudo aconteceu em temperatura ambiente, tá? Para ser mais fácil. Tá lá os 19 bar absorvidos, não tem pressão, né? A única pressão que tem é o gás que sobrou, que foi 1 bar. Beleza. Vamos então fazer uma desorção. Uma das formas que a gente faz, então, é tirar a pressão. Considerando que vai ser a desorção também em temperatura ambiente. Então, eu vou tirar a pressão. Eu posso colocar o meu sistema ali para fazer vácuo. Ele tira esse gás, ele aumenta o volume que tem ali no equipamento e eu faço a desorção. Vamos supor que essa ampola tenha 13 ml e eu tenha um sistema lá no meu equipamento que tem um volume de 2 litros. Se em 13 ml eu tenho 1 bar, em 2 litros,13 eu teria muito menos bar. Beleza? A ideia é essa. Então, eu coloco o meu sistema lá para abrir todas as válvulas, todos os volumes que ele tem disponível para que a pressão caia o máximo possível. Caia o máximo, o mais perto de zero possível. Fazendo isso, eu vou fazer com que não tenha mais 1 bar de pressão sobre o meu material. Que seria mantendo, entre muitas aspas, o hidrogênio sempre dentro do material. Vamos supor que eu caí para zero. A pressão é zero. Vácuo. É zero. O que vai acontecer? Meu material vai começar a liberar hidrogênio. Começar a liberar hidrogênio para compensar essa queda de pressão. Só que ele vai precisar liberar hidrogênio para que 2 litros,13 tenham a pressão de 1 bar. Se você lembrar, se tivesse 13 ml ali que tivesse com 1 bar, 13 ml é muito pouco. E a quantidade que entrou de hidrogênio ali, ela vai ser liberada, porque eu tenho 2 litros que precisam ser preenchidos. E isso eu vou fazer com que o meu material dissolva. Fazendo isso, eu consigo medir qual é o aumento, no caso, né, de pressão ao longo do tempo e vou determinar a velocidade com que isso acontece. Óbvio que dentro de um carro isso vai depender. Pode ser que eu tenha um material que seja rápido e tenha um outro tanque com outro material que tenha uma liberação mais lenta. Porque eu posso, quando eu preciso de aceleração, eu apiso, o sistema do carro troca. Ele coloca lá, ele controla a pressão e a temperatura do tanque, que liberaria mais rápido hidrogênio. E quando eu estou mais devagar, ele consegue consumir o hidrogênio que é liberado mais devagar no outro tanque, por exemplo. Então, assim, essa foi só uma pequena explicação para vocês de como poderia ser uma tecnologia, né, com esse hidrogênio, né, com esses materiais que a gente usa aí com hidrogênio. Espero que tenha ficado claro. Infelizmente eu não tinha muitas coisas aqui para usar como referência. Estou pensando aí em montar um videozinho lá no equipamento, né, usando ele, mostrando o que é esse reator, o que é essa camisa que fica lá em volta lá do reator para aquecer, o que são esses volumes. Eu acho que é uma coisa bem legal de se ver. Mas vamos, né, extrapolar por aqui. E eu acho que tenha ficado um exemplo interessante da gente entender como um carro iria funcionar se ele tivesse hidrogênio, usando esses materiais que a gente tem e correlacionando isso com os experimentos que a gente faz no laboratório. Tá bom? Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e é isso aí. Valeu, falou e até mais.